E aí nós entramos na luxúria. Algo de errado aconteceu com o apetite sexual e isso tem constituído um tremendo fardo para algumas pessoas. E aí eu proponho a reflexão de C.S. Lewis, o autor de As Crônicas de Nárnia, em seu Cristianismo Puro e Simples. Ele diz assim: vejamos isso de outro modo. Pode-se reunir uma grande plateia para uma cena de striptease. Isso é, para ver uma jovem despir-se no palco. Isso acontece muito, não acontece? Pessoas se reúnem, vão a casas, a clubes para ver striptease. Uma menina se despindo lentamente. Ele continua. Suponhamos agora que chegássemos a um país onde se pudesse lotar um teatro simplesmente para ver um prato coberto no palco. Imagina um prato com uma tampa coberto. E as pessoas se reúnem para ver aquele prato. E a sua tampa ser levantada lentamente, de forma que todos pudessem perceber, antes de as luzes serem apagadas, que continha um peru assado ou uma torta de maçã. Será que não pensaríamos que nesse país há algo de errado com o senso de apetite? Será que nós não acharíamos que há algo de errado com uma sociedade que se reúne num teatro para ver um prato tampado sendo levantado e explicitado um peru assado lá dentro? Imaginem, uma sociedade onde as pessoas se reúnem para ver um peru assado num prato que está escondido e agora está sendo lentamente revelado. Há alguma coisa de errado com o apetite dessas pessoas. Será que o mesmo não se dá com o apetite sexual? Onde pessoas se reúnem para ver uma jovem se despir lentamente? A sexualidade na sociedade contemporânea, ela tem sido muito mais problemática e problematizada, com toda certeza, do que há tempos atrás. Uma sociedade individualizada, inóspita à educação, esses são os nossos dias, marcada pelo consumismo, pela desigualdade, principalmente pela fragilidade dos laços humanos. A maioria dos sociólogos tem um olhar pessimista aos nossos dias, que alguns gostam de chamar de pós-modernidade. Contudo, os mais interessantes sociólogos não denominam assim os nossos dias. Pós-modernidade foi um termo cravado por Lyotard, filósofo francês, mas que não é tão aceito por boa parte dos eruditos das ciências sociais. Lipovetsky, por exemplo, trata da decepção e da era do vazio. Soros chama os nossos dias de dias da insegurança. E o que eu prefiro, Zygmunt Bauman, chama os nossos dias de o mal-estar da pós-modernidade ou da modernidade líquida. Vivemos a modernidade líquida. A tal modernidade líquida ou a pós-modernidade, chame você como quiser, é pautada pela transição que ocorreu no século XX de toda uma era de história mundial conhecida como sociedade de produção para uma era que vivemos conhecida como a sociedade de consumo. O que movimenta a máquina econômica não é mais a produção, mas o consumo. E para você fomentar a máquina econômica, você precisa promover o consumismo, que é diferente de consumo. A cultura do consumo, a cultura consumista. E essas ideias de mercado foram importadas para todos os ramos das relações, inclusive. E passamos a entender as nossas relações como consumo também. Em uma sociedade de consumo, as pessoas preferem ser desejadas do que serem amadas. Os amores sofreram do mesmo mal gerado pela sociedade de consumo. Eu estava andando de metrô em São Paulo, um grande desafio. E eu estava próximo de duas pessoas, duas mulheres sentadas próximas. Uma mais de idade, uma bem nova. E eu confesso que eu não gosto de ouvir conversa dos outros, mas foi inevitável. E agora não só ouvir, como eu vou contar para vocês a história também, que é pior. Mas elas estavam conversando e não dava para não ouvir. E uma dizia para a outra assim, ai, mas sabe o que é? É que eu sei que o meu marido me ama. E a senhora de mais idade falou assim, mas menina, você é casada, você não pode fazer isso. Não, mas é que você não sabe. Ele falou para mim que ele também tem um relacionamento sério. Só que assim, ele disse para mim que ele tem um desejo muito grande por mim. Ele só quer ter uma relação rápida. Ah, mas eu sei que o meu marido me ama, mas o meu marido não me deseja. E eu quero ser desejada. Vivemos uma sociedade onde as pessoas preferem ser desejadas do que amadas. As pessoas, elas preferem serem tratadas como um produto que pode ser consumido e não protegido. E quanto mais nós pegamos essa concepção do ser desejado, ser mais interessante do que ser amado, nós nos tornamos produtos nas prateleiras do mercado.
E pessoas que pensam assim estão nas prateleiras de baixo do mercado, que é onde você coloca aquilo que ninguém quer comprar. É a bebestificação do ser humano, a celebrização do ser humano, a paniquetização do ser humano, onde o físico é mais interessante, onde a performance que é o importante, onde os amores são líquidos, os laços humanos são frágeis, porque o que importa é o mero contato superficial, epidérmico. Lavou tá novo, dizem alguns. Não é assim? Afinal, essa inversão de valores faz de seres humanos meros objetos de desejo e de consumo. A luxúria nada mais é do que o desejo sexual desassociado do amor e do interesse por permanência. Seus olhos se cruzam na sala lotada, o brilho da atração está lá. Você conversa, dança, sorri, oferece um drink, conta uma piada e de repente, mais cedo ou mais tarde, um ou outro vira e fala assim, na sua casa ou na minha? E aí você parte para mais uma aventura sexual. Talvez nenhum dos dois esteja querendo compromisso, ou talvez um esteja iludido e o outro não. O outro está bem certo, porque no final de semana que vem ele vai estar lá de novo. Porque ele quer uma outra experiência sexual. E daqui a pouco ele faz isso uma vez por semestre. Porque é uma relação extraconjugal. E daqui a pouco ele faz isso uma vez por mês. E daqui a pouco ele faz isso uma vez por semana, cada final de semana. E daqui a pouco ele faz isso uma vez por semana, além do final de semana. E daqui a pouco ele faz isso em todos os lugares onde ele está. E daqui a pouco ele está num supermercado e cruza o olhar com alguém, ele muda. Ele foi comprar arroz e agora está comprando detergente, porque de repente alguém está ali comprando detergente também. E daqui a pouco toda uma vida é orientada pelo desejo sexual. Achando que todos os seres humanos que estão passando por aqui, ou por onde ele passa, são potenciais alvos de consumo. Isso é a luxúria. É a debilidade do ser humano, a animalidade do ser humano. Somos mais do que isso, não somos animais. Eu acho que somos mais do que isso. De repente isso começa a dominar você. Objetos de consumo servem às necessidades, desejos ou impulsos do consumidor. Assim também as relações, por se tratarem de objetos de consumo, passam a ter a satisfação esperada, sendo medida pelo seu custo. Quanto vai me custar? Um final de semana com ela vai me custar um bom chocolate importado, um bom restaurante, um bom... Puxa vida, lá. Sabe? Aquela profissional, ela cobra R$2.000 por uma noite, mas é R$2.000. O que vale mais a pena? E daqui a pouco você já está ponderando isso. A luta por independer, desconectar, desassociar o sexo do amor e do compromisso fez com que o sexo perdesse sentido, pois não há sentido no sexo pelo sexo. Erich Fromm diz o seguinte: nesse papel, o orgasmo sexual assume uma função que o torna não muito diferente do alcoolismo e do vício em drogas. Tal como estes, ele é intenso, mas transitório e periódico. Nós entendemos, através do texto sagrado, que a sexualidade foi criada por Deus dentro de uma forma. A revolução sexual jogou fora essa forma. Sem parâmetros e propósitos, o sexo perdeu o seu sentido. Cada vez mais as pessoas ficam sexualmente confusas e pouco satisfeitas com a sua sexualidade. Richard Foster considera: observe também que a ênfase dada pela Bíblia ao relacionamento ajuda-nos a ampliar nossa compreensão a respeito da sexualidade humana. O problema com as casas de massagem e a literatura pornográfica de nossos dias não é o fato de enfatizar demasiadamente a sexualidade, mas o de não enfatizarem o suficiente. Elas eliminaram totalmente o relacionamento e restringem a sexualidade às limitadas fronteiras dos órgãos genitais. O problema da literatura pornográfica não é enfatizar demais a sexualidade, mas enfatizar de menos, porque a sexualidade é muito mais do que um mero contato epidérmico, é muito mais daquilo que é animal, daquilo que é mecânico, é muito mais daquilo que é impulsivo. Ela tem que ver com compromisso, com amor, ela não pode ser desassociada disso. Ela foi criada dentro de uma forma, só que nós jogamos fora a forma. E agora o sexo passa a não fazer mais sentido. Zygmunt Bauman diz o seguinte: é correto, talvez, até estimulante e ao mesmo tempo maravilhoso que o sexo seja assim liberado. Sociólogo secular
mais importante dos nossos dias, ainda vivo, dizendo isso. O problema é como mantê-la, a sexualidade, no lugar, quando o lastro foi lançado ao mar. Como mantê-lo na forma, se não se dispõe mais das estruturas. Voar suavemente traz contentamento. Voar sem direção provoca estresse. A mudança é jubilosa. Ficamos felizes com a mudança. Contudo, a volatilidade incomoda. Nós gostamos de mudar, mas ficar confusos, mudando toda hora, nós não gostamos. Um terapeuta sexólogo, Volkmar Sigusch, alemão, diariamente ele trata de problemas com pessoas que fazem o sexo pelo próprio sexo. E ele registra algumas queixas e ele conclui o seguinte: ao olharmos mais de perto e afastarmos a máscara, descobrimos anseios não realizados, nervos em frangalhos, amores frustrados, sofrimentos, medos, solidão, hipocrisia, egoísmo e compulsão à repetição para aqueles que praticam sexo como um fim em si mesmo. Sexo pelo sexo. A obsessão pelo físico, a concentração na performance, a contabilização das conquistas. Quantas eu já peguei esse mês? Mostram que voltamos a ser bichos. Nossa animalidade subverteu aquilo que nos fazia seres superiores, que era justamente o poder de controlar os nossos instintos. As íntimas conexões do sexo com o amor, que foi desconectado, com o compromisso, a segurança, a permanência e a imortalidade via a continuação da família não eram, afinal de contas, tão inúteis e constrangedoras como se imaginava. Se sentia e se acusava que fossem, pela revolução sexual. Os antigos companheiros do sexo, supostamente antiquados, o casamento, o compromisso, talvez fossem seus sustentáculos necessários, não pela perfeição técnica da performance, mas por sua recompensa potencial, diz Bauman. Talvez as contradições de que a sensualidade está endemicamente tomada não tenham maiores possibilidades de serem resolvidas, mitigadas, esvaziadas, neutralizadas na ausência de restrições do que na presença destas. Talvez essas restrições em relação à conduta sexual sejam proezas da engenhosidade cultural em vez de símbolos de equívocos ou fracassos nesse terreno. Ou seja, o que Bauman está dizendo é que os limites na sexualidade talvez não fossem tão ruins assim, porque hoje o sexo não faz mais sentido. Mais um pouco e Bauman chegaria à conclusão bíblica. Rubem Alves, falecido ano passado, grande educador, ex-pastor presbiteriano, professor da Unicamp, escreveu o seguinte, grande poeta: o pecado da luxúria faz isso. As pessoas atacadas por ele perdem a capacidade de ver rostos. Só veem os genitais e as coisas que se podem fazer com eles. Com isso, elas se tornam incapazes de amar. Porque o amor nunca começa nos genitais. O amor começa no olhar. Olhando fundo dentro dos olhos de alguém possuído pela luxúria, a gente só enxerga uma coisa: genitais. De vez em quando, tudo bem. São partes pequenas partes de um delicioso brinquedo que se chama fazer amor. Mas quando é só isso que aqueles olhos veem, o resultado é uma imensa monotonia. Porque todas as orgias sexuais, no fundo, são a mesma coisa. E ele conclui: nos meus tempos antigos de protestante, usava-se fazer uma coisa chamada culto doméstico. A família se reunia para ler a Bíblia e orar. Acho que costume semelhante seria salutar. As famílias se reunindo depois do jantar para ler poesia, inclusive as Sagradas Escrituras. Não há luxúria que resista à leitura do livro do Cântico dos Cânticos. Não há luxúria que resista a uma explanação do que é o verdadeiro e puro sexo. E quando você vai à Bíblia, ao livro de Cantares de Salomão, você tem coisas maravilhosas. E quando você se depara com a maravilha da sexualidade que a Bíblia traz, você não é capaz de realmente se render à luxúria. Porque você compreende que a sexualidade é muito mais do que meros atos sexuais esporádicos ou periódicos com várias pessoas. Algumas, para a gente concluir, insights de Salomão em Cântico dos Cânticos. Ele diz assim: ó meu amado, beija-me com os beijos da tua boca. Está lá em Cantares, na Bíblia. A Bíblia não condena a sexualidade de maneira alguma. A Bíblia valoriza demais. Ela coloca a sexualidade como uma expressão daquilo que é a imagem de Deus. Foi Santo Agostinho quem começou com essa história lá no século IV,
pai da igreja, católico, querendo dizer que o sexo era um pecado, era só para procriação. Contudo, a Bíblia nunca disse isso. O pecado é uma das maravilhas de Deus, inclusive para o prazer do ser humano. Salomão diz o seguinte: ó, meu amado, beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Teus olhos são como pombas e brilham através do teu véu. Os teus lábios são como um fio escarlate, as tuas faces como uma romã partida. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares. Os teus lábios destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados pelas mãos de um artista. O teu umbigo é uma taça redonda, a que não falta bebida. E o teu ventre é um monte de trigo cercado de lírios. Os teus seios são como os cachos da videira. E o aroma da tua respiração como as maçãs. Vem, ó meu amado, já despi a minha túnica. E a gente ouvindo sabe o Teló, né? E a gente pautando nossas experiências amorosas e sexuais com Michel Teló e afins. Eu não podia concluir sem deixar uma dica de como trabalhar essa questão na nossa vida. E eu queria deixar 2 textos das Sagradas Escrituras. Romanos 12:2 é Paulo falando ao povo de Roma. Ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus tem uma vontade perfeita, boa e agradável, inclusive para a sexualidade. Contudo, o presente século conturba, anuvia aquilo que é a verdadeira vontade de Deus para a sexualidade humana. Precisamos transformar a nossa mente. Uma conversão de cosmovisão. Gênesis 2:24-25 diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A criação perfeita de Deus fez o homem e a sua sexualidade, sem que a sexualidade fosse para o homem motivo de vergonha. Contudo, nos nossos dias, nos envergonhamos da nossa sexualidade, porque o que fazemos dela é motivo de vergonha, de fato. A sexualidade humana, a masculinidade e a feminilidade, não é apenas uma organização acidental da espécie humana. Não só uma forma conveniente de manter a continuidade da raça, nada disso. Ela está no coração da nossa verdadeira humanidade. Existimos como homem e mulher em relacionamento. Nossos impulsos sexuais, nossa capacidade de amar e ser amado, estão intimamente relacionados ao fato de termos sido criados à imagem de Deus. Que alto conceito da sexualidade humana que temos jogado por terra. Como é mais rica e mais plena a perspectiva bíblica, e aqui é a minha conclusão. Aquela conversa enquanto se toma um cafezinho, se discute um livro maravilhoso, se observa juntos um pôr do sol. Isso é sexualidade no seu melhor sentido, pois homem e mulher estão em um relacionamento íntimo. Não há dúvida de que o sexo genital faz parte desse quadro como um todo, mas a sexualidade humana é uma realidade muito maior do que o simples ato sexual. Charlie Chaplin dizia: sois homens, não sois máquinas, não é isso? Nos tempos da Revolução Industrial, acho que poderíamos parafrasear Charlie Chaplin assim: sois homens, não sois animais. Podem controlar seus apetites. Saiamos da animalidade. Porque aqueles que não têm a capacidade de controlar os seus próprios apetites não são melhores do que os animais. Precisamos saber controlar os nossos apetites. Esse é o conselho que eu tenho para dar para você, tirado daquilo que eu considero o texto sagrado. Queria convidar você a fechar os seus olhos e fazermos uma prece. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque estamos reunidos aqui entre amigos. Pudemos tratar um pouco e conversar um pouco sobre uma questão tão bela que é a sexualidade humana. É uma pena que a nossa sociedade, muitas vezes nós mesmos, conseguimos deturpar tanto aquilo que é tão belo, aquilo que foi criado de uma maneira tão nobre. Obrigado pela gentileza de nos conceder a possibilidade de desfrutar de um prazer sadio. Contudo, um prazer dentro de uma forma, dentro daquilo que foi o planejado. O sexo por si só não tem significado, ele precisa estar associado ao compromisso, ao amor, à perenidade da relação humana. Ajuda-nos a controlar a nossa animalidade, os nossos instintos e não viver por impulsos, mas com sabedoria e com a transformação da nossa mente. É o que nós pedimos por Jesus. Amém.
maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu, a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso.